Oi? Não tem ninguém. Aê! Boa noite. Boa noite. Tá pronto? Tô pronto. E tu tá pronto? Nasci pronta. Ó. Eu não, vou tirar da forceps. Boa noite. Vários de vocês pediram o Rodrigo. Então aqui está. Aqui estamos. E aí? O que vocês querem saber? Tipo, já chega. Eu tô de pijama hoje. Pode? Boa noite. Boa noite. Então. Ó. A gente vai ficar 15 minutos? 20 minutos? 20 minutos. 20 minutos. E essa live não tem assunto, não tem tema. A gente trouxe esse convidado especial hoje pra gente conversar um pouquinho sobre perguntas de vocês. E... Ó, Luz! A luz. Esperar o pessoal entrar aí. Quem entrou aí, tá tudo bem? Vocês estão em paz? Bom, vou falar da imersão enquanto o povo entra. Hoje é dia 17, né? 21 é? Segunda? Segunda-feira vou abrir as inscrições da imersão. Se inscrevam, pessoal. Tá legal, né? Tá bem legal. O Rodrigo me ajudou a pensar alguns conteúdos e alguns conceitos, enfim. Então, segunda-feira, fiquem de olho. E aí, quem se inscrever logo no início vai ganhar uns mimos, que eu não posso falar o que é. Ó, também quero. Conta que tu tá comendo chocolate. Eu tô comendo chocolate. Pra quem quer aí, chocolate. Também Então, é bom chocolate. A imersão se chama Madrasta em Paz, que é pra gente parar de surtar. Então eu vou abrir pra vocês perguntarem aqui. Começou agora. Começou atrasada, porque... Eu não tinha marcado horário, na verdade, mas, enfim. A gente botou as crianças pra dormir, jantou. Ficou 5 minutos no sofá, né? Vendo notícias. Vendo notícias do Brasil. Então, se alguém tiver pergunta, pode fazer. A gente pode perguntar diretamente para essa vossa presença ilustre aqui. Tu podia entrar em alguma coisa da imersão também, né? Podia. Alguns Me convidam. Né? Estamos aí. Ia ser legal, né? Pode contar. Foi legal aquela vez que a gente falou com os casais, né? Foi legal. Gostei. Tirando o casal que brigou no meio e ele foi embora. Teve isso? Não nesse encontro último. Teve um no meio de um curso, eu acho. Foi um encontro no meio do meu curso. Daí ele saiu fora? Saiu. Da live e do casamento? Do Zoom. Não, do casamento não. Ele saiu do Zoom, assim. Ah, tá. Tretaram. Tem muita gente tretando, né? Tem muitos casais tretando. A gente conhece alguns que estão tretando. Estão tretando aí? Vocês que estão assistindo? Vocês estão brigando entre o casal? Conta pra gente. Então, já que ninguém tem pergunta, vou fazer uma, tá? Tá. Vou abrir meu coração. Posso? Pode. Na semana passada, eu fiz uns stories sobre estamos tretando. Semana passada foi treta. Ó, tem uma de boa aí. Tretei até ontem. Paz. Mas mesmo você que tá na paz aí, você vem pra imersão também, tá? Porque vai ter um monte de conteúdo legal, assim. Vai ter muito. O livro com a mostarda chega por e-mail? Chega por e-mail. Chega por e-mail. Já tá quase 1000 downloads o e-book da mostarda. Uau! Tá bem legal. E... Que legal. Então, semana passada eu falei sobre controle, né?
E aí eu tava olhando a definição de controle, e aí tem uma esfera do controle que é a questão do autocontrole, né? Do controlar-se, do controle como um limite, assim, né? Olha o Shawishi! Ó. E aí, mano? Oi, Shawishi! É mano, né? De mano de malandragem, que é meu irmão mesmo. E eu chamo ele de Cunha, porque o sobrenome dele é Cunha e porque ele é meu cunhado. Como será a imersão? Ainda não sei de nada. No link da bio tem um site que lá diz tudinho que vai ter. Tá, então tem essa esfera do controle, né? Que eu acho que até é uma coisa pra se trabalhar, assim, né? A pessoa conseguir... não é controlar as emoções, né? Porque até conhecendo a Flora, a gente sabe que não é possível controlar as emoções. Mas é possível controlar as reações, né? E aí tem uma outra parte da definição de controle, que é a fiscalização. E aí eu contei pra elas que eu era muito pior fiscal. E aí como a gente tá falando aqui, né, de casamentos também, de casais, queria saber como é que é. Eu melhorei muito, né? Melhorei médio. Melhorou. Eu não vou dizer que não, né? Depois você me fiscaliza. Mas vocês leram os stories que eu fiz semana passada? Muitas mulheres se reconheceram e confessaram sua fiscalização, assim, né? Tipo, eu fiscalizo como é que veste, eu fiscalizo, sei lá, a criança que passa a mão suja na parede, eu fiscalizo. Fiscal, uma galera fiscal, né? E a gente não ganha nada com isso, não ganha pontos, não ganha milhas, não troca por prêmios, é horrível, né? E falar sobre fazer combinado, tá, a gente pode falar. E aí, eu queria ouvir como é que tá com alguém que fiscaliza, assim. Qual é a sensação, como é que... Por que é ruim isso? Porque eu acho que tira a liberdade da pessoa fazer as coisas. Porque tu vai fazer alguma coisa e tu pensa sempre se a outra pessoa vai gostar ou não daquilo que tu vai fazer. Eu fiscalizo também. Rodrigo fiscaliza o jeito que eu quebro o ovo. Eu fiscalizo os meninos. E aí acho que tira um pouco da liberdade. E são coisas pequenas, né? Tipo, sujou a parede. Bom, beleza, dá pra limpar. Eu sei que é chato ficar limpando toda hora. Mas aí vai ficar juntando um monte de coisinha pequena, acaba ficando uma coisa grande, é meio chato pra relação. Se não fiscaliza, acontece cagada. Isso é verdade, algumas coisas... Então aí algumas coisas... Tem que escolher a fiscalização. E daí algumas coisas também talvez tem que acontecer a cagada, né? Porque... Mas também pra quem fiscaliza é chato, fica o tempo inteiro... Eu não acho chato, eu acho ótimo. Se aquilo ali tá no lugar, tá fora do lugar, a almofada do sofá tá desalinhada. Aqui em casa as almofadas do sofá são um tema. Daí não, aquela almofada tá no lugar da outra e tá meio torta, tem que... Entendeu? É inútil esse tipo de fiscalização. E qual é o tipo de fiscalização útil? Boa pergunta. Por exemplo, posso dar um exemplo? Pode. A gente voltou de viagem ontem, né? Aí... Tu tirou todas as coisas do carro, né? Tirei. E eu fiscalizei o carro. Sim. Mas não porque eu te acho incompetente, eu só fiscalizei. E aí tinha uma sacola com comida. Tinha. Mas era fruta. E essa fiscalização é boa? Não, mas aí, não sei, essa fiscalização é tipo... Acho que é uma diferença esse é meio que um cuidado. A almofada fora do lugar é fiscalização inútil. O carro é útil. Não, mas a gente tá falando de uma coisa útil, que era uma bolsa térmica que tinha comida que podia estragar. Isso é útil. Fiscalizar a geladeira. Mas então... Qual que é a diferença de fiscalizar e cuidar? Então, era essa pergunta que eu ia te fazer. Qual é a diferença entre
Fiscalizar e cuidar. Não, eu que fiz a pergunta primeiro. Mas eu posso responder. Fiscalizar é meio uma neurose, eu acho. É um loop mental que te deixa preso numa... Mas, por exemplo, por que a vida vai ficar muito diferente se a almofada estiver desalinhada? Então, mas eu acho que é isso. Aí entra outra palavra que é o perfeccionismo. E a necessidade de controle, de ter... Eu acho que assim, se o produto é uma coisa que pode ser do jeito de qualquer um, não é fiscalização. Então, olha, a pessoa falou, fiscalizei a agenda do marido e ele não perdeu o voo. Então, isso aí não é fiscalizar. Tava cuidando da pessoa. Daí alguém perguntou... Porque talvez o marido seja desorganizado nos voos. Aí a pessoa sabe disso e vai ajudar para não perder o voo. Mas, de novo, o exemplo da almofada, acho que eu vou voltar sempre nele. Tu podia desapegar dele, né? A primeira live, a segunda live foi sobre apego. Desapegado da almofada? Tá, não, mas... desapegado do feedback. Não, é só porque eu acho que é um exemplo bom, porque é uma fiscalização inútil. Tá, então vamos lá. Alguém perguntou se eu fiquei puta que tu esqueceu a sacola. Eu não fiquei puta. Eu olhei a sacola, tirei do carro e resolvi. Eu não fiquei puta. Eu pensei que tinha um monte de coisa e ela parecia vazia, então tu deve ter achado que ela ficou vazia. Mas vamos pegar um exemplo, tipo, a gente foi fazer um retiro esse final de semana, daí tinha umas coisas que eram importantes ter no retiro. E aí elas estavam fora de lugar, porque... Fora do lugar que elas estavam antes, porque tu foi arrumar o armário, ficou mais arrumado, mas as coisas que a gente precisava foram para outro lugar. E aí eu viajei Mas a gente levou, uns dias a gente antes. botou juntos, né? Não, novo um pedaço. Lugar. Daí eu saí e aí Gustavo... A gente tá fazendo uma live. Quer participar? Não, mas manda um oi. Vai dar um oi? Não, manda um oi. Ah, tá. O Augusto mandou oi. Daí eu fui viajar antes, aí eu peguei a caixa que eu achava que era a que a gente precisava. Eu não fiscalizei a caixa, eu não abri para fiscalizar se estava tudo ali. Poderia ter feito isso, não teria esquecido as coisas, mas a gente foi lá, fez o retiro, faltaram algumas coisas em algum momento, mas tá tudo certo, ninguém morreu. Eu não briguei contigo, briguei porque não tava a caixa lá. Não, tu ficou puto. Leve cara de desapontamento. E mas ficou, durou. e deu um grito. Eu não dei grito. Deu um tipo... Ah! Não. Sim. Não. Então que barulho Como foi assim, aquele? grito? Não foi um grito, tu não grita. Foi, sei Deve lá. ter falado putz. Não, foi tipo... Puto. Não. Não. Pra que fazer live com o marido? Não foi isso. E aí passou e tá tudo bem. Aí se a pessoa perdesse o voo, fiscalizou, olha, no mínimo ela ia aprender a olhar a própria agenda na próxima vez. Eu também acho. Eu acho que alguém falou, será que eu tô infantilizando o meu marido e ele devia fazer isso? Eu acho que de alguma maneira tá. E se fosse o contrário? Se fosse o marido ajudando a mulher a não perder o voo? Isso é igual? Tá infantilizando ela? Tá. Quem que vai voar? Fica a dica. Mas eu acho que... não sei. Eu acho que tem uma coisa... Tá, próxima pergunta. Tem uma esfera do patriarcado no sentido de que a mulher cuida de tudo, então ela tem que lembrar o homem de que ele tem um voo, lembrar que ele tem que fazer não sei o quê, lembrar que ele tem que... Tipo, é meio cultural isso, né? Mas já vai falar de patriarcado, eu vou sair, então. Brincadeira, só pra não perder a piada. Hein? É cultural. Sim, claro que é cultural. Mas assim, o cara, ele tá casado com uma esposa ou com uma secretária? Até onde vai a colaboração e o secretariado? Ué, combinado. Combina o que você quer ajuda, onde você quer ajuda. Porque também tem gente que você não pede ajuda e a pessoa tá sempre ali querendo ajudar. Que pode ser uma fiscalização. Isso é chato também. Porque tá fazendo o papel de infantilizar a outra pessoa. Partindo da premissa que a pessoa não consegue se virar sozinha.
E aí já é o controle também. Tipo, como é que essa pessoa ia se virar sem mim? Não ia ter como. Porque eu cuido disso, daquilo. E aí se a pessoa, o homem no caso, né, acostumado nesse papel, fala assim, eu não vou me preocupar, minha esposa faz tudo, ela é incrível, ela faz tudo por mim. E aí a pessoa fica mais folgada ainda. Mas eu acho que a gente, vê se faz sentido, acho que a gente pode pensar assim, se eu falar essa coisa, eu quero falar essa coisa pra apoiar, ou eu quero falar essa coisa porque eu quero que ela seja feita do meu jeito. Porque a fiscalização é isso, assim, não é tipo... Não é sobre fazer a coisa, é sobre querer que seja feita do jeito da pessoa. Mas aí o que você faz depois? Exemplo do voo. Fala assim, viu? Se eu não tivesse olhado a tua agenda, tu ia perder o voo. Mas aí não é ajuda, isso é ego trip. É, mas você pode muito bem usar isso. Dependendo do contexto. É. Eu acho que é isso que a Tamires falou. O problema é querer do nosso jeito. É tipo... Arruma, sei lá, tem que arrumar a despensa. Daí a pessoa vai lá e arruma de um jeito. Tipo, a base é não tá sujo e não tá tudo bagunçado. Mas se tu for arrumar a despensa, tu vai arrumar de um jeito. E eu vou arrumar de outro. Vou. Muito melhor. E o teu jeito vai ser muito melhor e vai trocar as castanhas de lugar. Eu não vou achar. E daí eu vou ficar bravo porque eu não achei a castanha. Mas eu não... Entendeu? Tipo, é só perguntar. Daí eu vou perguntar... Não troquei as castanhas. Tá, exemplo. Daí eu vou perguntar, onde é que estão as castanhas? Ah, viu? O homem nunca sabe nada. Tá sempre perguntando, cadê? É um contexto. Ficou brava? O quê? Então aprendi a arrumar a despensa. Pode ser, mas aí tu vai ficar brava que tu não vai achar as coisas que eu arrumei do jeito, entendeu? Então assim, eu não me importo de perguntar. O problema é que tu pode se importar que eu fico perguntando. Mas muda as coisas de lugar. A gente precisava de uma ferramenta. Onde tá a ferramenta? Tava no quartinho atrás. Não tá mais. Onde tá? Tá no quartinho atrás? Que ferramenta? Ferramenta de chave de fenda, essas coisas. Sempre teve naquele armário. Mas mudou. Teve um dia que eu não achei naquele armário e fui achar lá atrás. Não sei quem colocou. Não fui eu. Mas alguém colocou. Não fui eu. É. Mas isso é totalmente irrelevante, entendeu? Porque a ferramenta vai estar ali. Tu vai perder o quê? 10 segundos a mais pra achar, perguntar pra alguém. Pode te encher o saco ficar perguntando, mas... Mas é coisa certa. É. Não, tem sempre o lugar certo. Rodrigo. Tem, lugar certo puta. Pra quem? É. Tá. Você que não sabe, mas tem. É sim. isso aí. É. E como que se faz combinados? Alguém perguntou lá em cima. Reunião. Como que se faz um combinado? Como se faz um acordo em relação às coisas da casa? Ou numa reunião de combinados, ou quando acontece alguma coisa que não foi legal. Daí eu acho que é bom fazer um combinado na hora. Dá um exemplo. Pode falar, assim. Acho que a gente Não, tem posso, que usar mas o eu nosso não lembro. Não, exemplo com certeza tu lembra de exemplo, posso comentar. Pra ajudar as pessoas, né? É. Essa é a missão, né? Ajudar as pessoas. Combinado, uma coisa que a gente já falou de... a gente tinha um combinado no final de semana, daí entrou uma história com um dos meus filhos. E daí eu combinei outra coisa com ele, diferente do que a gente tinha combinado. Acontece isso? Acontece toda hora. Por que Agora menos. Mas... Por que me explica assim, talvez tenha mais alguma seguidora aqui que tenha a mesma dúvida, talvez. Por que alguns pais esquecem de falar com as suas esposas sobre coisas que mudam e que envolvem essas esposas? Porque a culpa é permissividade? Não, pode ser até porque... Não, tô te perguntando por quê. Não, é por causa disso. Porque tu quer... Você quer estar presente pro filho. Você quer... Compensar a ausência. Mas aí se falar com... Mas aí, teoricamente, então, se falar com a esposa, daí não vai poder estar? Por isso que não fala? Não, vai poder estar, mas é porque...
É uma resposta meio visceral, assim, na hora responde, só depois lembra do que tinha outro combinado. Alguém já passou por isso? De mudar um combinado, assim? Ah, tá perguntando pra mim? Não, para as pessoas que estão na live. Com certeza. É um assunto comum, né? É um assunto bem comum, né? Óbvio. E o que a gente faz nessa hora, assim, na tua visão? O que a gente Qual deveria hora? fazer? Tipo, Antes ou depois? tá, aconteceu uma mudança. Daí, o que faz a madrasta? Tipo assim, ficou sabendo ali. O que faz? Pergunta por quê. Por que mudou? Por quê? Por que não conversou? Por que não... Por que disse sim? Por que não lembrou que tinha uma outra coisa antes? Porque acha que acho que o pai acha que ele pode tudo, né, com o filho. E que a madrasta vai acolher, porque ela acompanha. Vai vendo os filhos, sabe que o filho não tá sempre aqui, então acho que tem uma permissividade. O pai se auto-permite isso. Auto-permite. É. É bom isso, né? Esse termo. Auto-permite. E... Combinamos que as meninas não podem comer doce durante a semana. As minhas enteadas chegaram e pediram doce e meu marido deu. E eu ia te fazer uma pergunta. Nossa. O que a gente falou por último antes de eu ler? De se auto-permitir. Ah, lembrei. Vou dar um exemplo de hoje. Madrasta acolhe, mas tu tem limite. Pode dar. Vou dar um exemplo de hoje, tá? O Vicente precisa ir no dentista. E aí, aparentemente, a minha agenda é mais flexível do que a tua, né? Aparentemente não, ela é bem mais flexível que a tua. E daí, tu falou assim, Vicente precisa ir no dentista, não sei o quê. Eu falei, e aí, tu vai levar? Vou ver, fim de tarde, não sei o quê. Tu sabe que eu tenho mais agenda. Por que tu não me pediu de primeira? Por quê? Porque... Não, mas é que se eu posso levar, eu gosto. Tá, mas tu não... Meio que não... Não, eu posso. Eu vou deixar de fazer alguma coisa de horário comercial, vamos chamar assim. Horário de firma. Sei lá, vou deixar de fazer alguma coisa na minha empresa ali que poderia ser útil para fazer coisas mais eficientes, né? Adiantar coisas da outra semana, sei lá. Mas eu poderia ir à tarde também. É uma escolha. Mas aí tu se ofereceu? Mas eu fiquei... Poderia? Não, eu falei que eu poderia levar, mas eu não consigo entender. Eu já ouvi relatos disso, que tipo... É como se fosse um... Não quero atrapalhar. Tem isso também. De não querer repassar uma responsabilidade, vamos chamar assim. Mas a responsabilidade é nossa, né? É da família. Então a gente tá falando que tem que ter uma adequação quando existe uma madrasta, que é assim... Se a gente tá junto, a responsabilidade é nossa, né? Não é do pai. Isso. Entendi. Mas tá meio enraizado, acho. No pai que se preocupa, né? Porque tem pai que talvez queira terceirizar. Então, ele acha que a madrasta não tem obrigação. E aí acaba pegando tudo pra si. Mas sei, assim... Eu tenho prazer em fazer coisas por eles. O Bruno tá inspirado hoje. Então, e daí a responsabilidade é do casal, né? Da casa. Entendi. Mas sei lá, às vezes também, tipo, quem me falou que ele precisava ir no dentista foi a mãe dele, porque ele tava lá, chegou, deixaram de fazer uma coisa lá que tinha que fazer.
E daí meio que já peguei na hora, já Olha a falei Gabriela com ela. Capim. Olha a Gabriela Capim. Uau! Que demais! O Vicente era super fã da Gabriela Capim. É porque eu era muito fã, né? Ah, Eu lembro quando a gente assistia os programas. Não sei se ela tá aí ou se ela já entrou e saiu, mas tipo, a gente assistia os programas e repetia em casa as coisas. A gente fez um restaurante temporário em casa. Aniversário do Vicente, a gente fez uma competição de cozinha com vários Foi bem legal. amigos. Foi muito legal. é sim, É sim, ainda é fã. É que ele era pequeno, agora ele é mais fã de futebol do que... É, Mas... mas eu lembro que eu falava muito pra ele assim, e se você fizer não sei o que, você vai ganhar experiência. Era direto, assim. E você não vai lembrar, mas uma vez eu tietei você num evento da School of Life. Você olhou assim, tipo, meu Deus, quem é essa louca? E eu fui falar com você, eu falei, eu sou muito sua fã, você é incrível. E, tipo, várias pessoas, assim, no evento, e eu mega chat, assim. Então, daí, voltando no assunto do Vicente ali, do dentista, eu peguei na hora pra resolver já. Falei com a dentista, falei, ele tem que ir quinta ou sexta, né? Eu fui arrumar um aparelho ali, o aparelho não tava funcionando, não sei o quê. E eu descobri que ele não tava funcionando porque ele ficou um tempo sem usar. E não pode ficar um tempo sem usar. E aí, eu já quis resolver amanhã ou sexta. Quer dizer, hoje ou sexta. Daí o horário que tinha, na hora, o dentista respondeu, eu vi, eu podia, sexta-feira, 16 horas. Fechou. Já resolveu, entendeu? Uhum. E aí, sei lá, foi nesse instinto de resolutivo. Tá, mas e se fosse a Flora? A Flora? Daí tu ia fazer igual? Acho que talvez sim. Não, mas daí com a Flora eu acho que é diferente, porque a gente ia saber ao mesmo tempo que precisava resolver essa questão. E daí a gente ia falar ali, e aí? Temos que resolver isso, tem que levar a Flora. Como é que a gente faz? Ia surgir no mesmo momento, sabe? Entende, não? Sim, entendo. Pensando por esse lado também, o pediatra tinha falado que o Martin tinha que fazer consulta só com 1 ano, né? Uhum. Ficou uns meses sem ir no pediatra, porque não precisava. E aí, quando ele fez 1 ano, eu lembrei disso e marquei os 2. Uhum. E levei, né? Depois tu foi também, mas eu resolvi também, né? E tu não me perguntou se eu podia naquele horário, Não, né? não. Eu gosto de ir na consulta. É porque eu tava com muita preguiça De quê? de falar com a secretária e contigo pra tentar achar uma agenda Pois é. do médico e tua. Mas então, aí nesse combinado, talvez tenha que sacrificar essa eficiência, vamos chamar assim. É porque é uma correria, né? Tudo ao mesmo tempo, agora precisa resolver, Paraná, tipo, já resolve. E aí, às vezes, pode atrapalhar um combinado. Mas aí a gente fala, né? Mesmo que eu tenha marcado, eu te falei. Sim. Marquei, tenho dentista. Não é que quarta-feira, sexta-feira eu vou sair de casa e aí eu vou voltar. Foi aonde? Fui levar ele no dentista. É diferente, né? Porque não me falou antes, eu poderia ter ido, Sim. porque eu tava indo, não sei o que, assim. Sim, eu acho que tem a hora que descobre que precisa alguma coisa, tem a hora que marca a coisa e tem a hora que vai fazer a coisa. Eu acho que pior, e tem a hora que volta da coisa. Pior cenário é, tipo, voltando, né? Fui no shopping comprar um tênis novo pro fulano. É que dá trabalho, né? Ficar combinando as coisas. Dá muito trabalho, né? E às vezes, sei lá, tá num corre ali fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Daí, já acontece comigo, tipo, falar contigo, daí tu tá fazendo outra coisa e responde um tempo depois, aí eu vou responder pra dentista, eu posso às 4. Daí ela vai dizer, agora eu não posso, já marquei, já não tem mais horário. Então é melhor, tipo, resolver na hora esse tipo de coisa do que tentar combinar. Eu vou contar pra terminar, tá? Já que a Gabriela tava aí, vou pegar uma história de alimentação. Eu vou contar uma história que não é minha, tá?
é de um casal que eu atendi. Eles deram permissão pra contar a história. Então eu quero que tu fale do teu ponto de vista, como é que tu enxerga. Vou fiscalizar a história. Tá. O pai, tem um pai que tem um filho e tem uma mãe que tem uma filha. Sempre que tem história de madrasta, tem que fazer uma árvore genealógica, né? Então, é um casal de um homem com uma mulher. Ele tem um filho e ela tem uma filha. Eles não têm filhos juntos, cada um tem um filho. E moram juntos. Até aí tudo bem. Tá? Pegaram? Aí, todos chegaram em casa e a mãe falou, mãe madrasta, né? Ela é mãe madrasta, ele é pai padrasto. A mãe falou, vamos pedir um estrogonofe? Vamos. Então tá, vamos jantar todo mundo junto e vamos comer um estrogonofe? Vamos. Beleza, pediu um estrogonofe e... ok. Aí, o menino tava no quarto e o pai foi lá no quarto, sei lá pra quê. Chegou lá, o menino tava triste. Porque o cachorro tinha comido a bola de futebol da Copa. Achei que era estrogonofe. Não. O cachorro tinha comido a bola da Copa. E aí o pai ficou muito comovido com o filho, né? E o filho tava chateado, enfim. E aí o pai, pra amenizar a dor do menino, pediu um açaí pro menino. Pediu um açaí. E aí chegou o estrogonofe e o açaí. E aí a mãe madrasta, né, ficou bastante incomodada, porque... Aí, o que ela relata, né? Descumpriu o combinado, não avisou e não ofereceu açaí. Tipo, não é que falou, o fulaninho tá chateado, eu vou pedir um açaí pra ele, alguém mais quer açaí, vamos renegociar o estrogonofe, enfim. E ela ficou muito puta. E ele, a princípio, não entendeu, assim, ele não entendeu a questão. Tipo, pra ele era meio, tipo, tá tudo bem. Eu ia comer estrogonofe, não vou mais. E pediu um açaí pro menino, sei lá. Pro meu filho, né? Pensando nesse pai, assim, como é que tu vê essa história? Tipo, como é que tu enxerga essa história? Eu entendo o pai, eu acho que ele poderia perguntar se alguém mais quer um açaí. Se ele perguntasse, teria resolvido o problema. Ou se ele quisesse dar o açaí, o que a madrasta fala? Não pede um açaí, eu já pedi o estrogonofe. Ele não pode comer o açaí, ele tem que comer o estrogonofe porque eu pedi o estrogonofe já. Ou então ele ia falar assim, não, o estrogonofe... Ela combinou com o pai que ia ter o estrogonofe pra todo mundo, ela pediu... Eu contei no início da história, eles combinaram. Tá, o cara sabia, e o moleque sabia que vinha estrogonofe. Não, acho que ele não sabia. A criança não sabia. E se ele falasse, olha, você tá triste, a gente pediu aquele estrogonofe que você gosta muito. Mas ela não sabia que ele tava triste quando ela pediu o Não, estrogonofe. mas o pai podia falar. Mas ele não queria estrogonofe. Ele não queria estrogonofe. Então ela não perguntou pra ele se ele queria estrogonofe. Perguntou pro pai. E por que não perguntaram pra ele? Porque acho que ele tem 6, 7 anos, 7, 8, sei lá. Não são as crianças que decidem o menu da casa com a cidade, desculpa. Não sabia qual era a idade. Mas se ele tivesse perguntado, alguém mais quer comer açaí, ia fazer diferença? Qual que foi o problema aí? Então, eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei não. Na minha visão, tem um problema. Qual? Compensar a tristeza com comida. Tá, mas a madrasta ficou brava por isso? Chateada? Não, ela nem falou. Não, eu tava fazendo o atendimento e Faltou comunicação. E ninguém pensou de todos os nisso. lados. Faltou comunicação de todos os lados, sim. Mas o que eu acho que é o mais... pra mim, o que mais pega é o pai tentar compensar a tristeza com comida. Eu acho que esse é o... Se isso acontecesse aqui, tá, guarda o estrogonofe. Talvez eu dissesse, olha, talvez pudesse pedir 2, não sei. Mas eu acho que se tem uma questão aí que é a mais importante, é assim, o menino tá triste. Mas a madrasta se sentiu
Ela excluída. ficou... Assim, ela ficou muito... Por causa... Ela tava preocupada com compensar Não. a tristeza. Então, por que ela tava chateada? Porque ela quer que eles jantem juntos. Tá, mas Comida. as coisas mudam. A vida é impermanente. Tudo vai mudando toda hora. Qual que é o problema nesse caso de mudar? Eu Então, concordo fazer que um compensar a comida é o problema. Eu acho que o pai poderia perguntar se alguém mais quer sair, já que tinha um outro combinado de estrogonofe. Então, alguém falou assim, a criança não escolhe com essa idade, discorda, ela é um ser humano e tem o direito de escolha. Não é que incomoda, é que assim, se você tem 4 filhos e cada um escolhe um menu, o que você faz? Não tem como. Não tem... Entende? Eu tenho 4 filhos, imagina se cada um escolhe o que quer comer. Não Eu tem acho que como. não ter oferecido pra enteada é pior do que compensar a tristeza com comida. É pior? Eu acho. Mas esse enteado não tá nem aí, tipo... Pergunta? Não, mas sei lá, vamos supor que ela comeu o açaí, comeu o estrogonofe, ela nem tava nem aí pro açaí. Ainda é ruim? Eu acho que é. Por que um pode ter um privilégio e o outro não? Mas e se pra menina o estrogonofe era o privilégio? Beleza, deixa ela falar isso então. Não deu a chance dela falar. O problema o maior problema pra essa madrasta foi que o pai decidiu uma coisa sozinho. No quarto com o filho. E não com Mas esse é o problema pra a madrasta, família. não pro menino, não pro pai, não pra menina. Ah, Porque a gente tá misturando as coisas aqui. o Shouichi falou, só de não oferecer pra enteada, não considerou ela, é verdade. Então, é isso. Pra mim, o maior problema é esse. E aí eu acho que a madrasta, ela tá mais preocupada com... Eu não sei, às vezes é um episódio pontual, é uma coisa. Agora, se é um comportamento recorrente, daí justifica ela. Porque daí não vai ser o açaí, vai ser outra decisão, vai ser qualquer coisa. Mas se é só o açaí, aí eu acho que é mais uma questão de ego dela, tá preocupada, que não foi incluída, do que qualquer outra coisa. Mas se ela é sistematicamente não incluída, daí qualquer coisa vai ser o problema. Independente do açaí, de não ter perguntado nada. Daí é o comportamento do pai de reforçar a exclusão da madrasta. Senão eu acho que é mimimi, desculpa, mas sabe se é uma coisa pontual. Se é recorrente, não, daí é outro problema. A madrasta só descobriu quando o açaí chegou. Alguém perguntou ali. Seus lindos. Então, não dá pra saber por causa de uma coisa, tem que entender o contexto familiar ali, o que acontece. Total. Excluir a madrasta da decisão é ruim. Mas foi uma vez ali, o pai tá preocupado, o filho tá mal, perdeu a bola da Copa, coitado. Isso é um problema grave pra uma criança de 7 anos. Ele vai ficar melhor com açaí uma vez. Olha, tu ia pedir o açaí também, né? Não, eu ia levar pra tomar sorvete. Bom, e com isso, acabou a live. Fim. Nunca mais eu vou te convidar. Por quê? Tá, então... Não, eu acho que... Olha só, levaria pra tomar sorvete. Era isso que eu ia falar, então foi isso. Era só chegar assim, amor, fudeu. Mas é uma falta de educação. Era assim, ó, amor, fudeu. Tipo, tu vai lá, a criança tá... A gente também tá com saudade de ti, logo a gente tá aí. A criança... Vamos lá, a criança tá lá chorando a bola da Copa. Se fosse eu, tá? Se fosse a minha filha, ou se fosse o meu enteado chorando pela bola da Copa, eu não ia comprar açaí, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o jantar já tava pedido. E eu ia falar assim, cara, deu ruim com a bola. O que a gente pode fazer pra conseguir uma bola nova? Tipo, eu ia organizar uma vaquinha, ia falar pra ele pedir pros avós, entendeu? Talvez até no dia seguinte ou 2 dias depois eu comprasse uma bola nova, sabe?
Mas assim, eu ia fazer, eu ia ajudar e fazer com que ele chegasse numa ideia pra conseguir uma bola nova. Eu não ia dar um açaí, sabe? Eu poderia até, tipo, tomar um açaí, mas não pra compensar a tristeza da bola. Se fosse uma vez ou outra, beleza, mas não é o caso, né? Tanto que eles estão fazendo atendimento e tá, então. e tá muito legal. Ele enxerga as coisas, ele é muito, muito Então o gente problema não é o boa. açaí, entendeu? O açaí é a gota do açaí, a gota d'água. É a gota d'água. Então. Mas tem muita coisa misturada, né? Sempre. Mas aí talvez, tipo, sei lá, abriria a porta, ou até mandava um WhatsApp, tipo, amor, fodeu, tá ruim aqui, vou pedir um açaí. Eu não, né, se fosse esse o caso, tipo, mudança de planos, né? Fulaninho não tá bem. Vou ficar aqui com ele, vou curtir com ele. E aí teria incluído ela, entendeu? Mas eles estavam na mesma casa? Sim. Aí vai mandar um WhatsApp? Meu, seguro. Tu não sabe como é que é. Se tem um filho desesperado chorando no quarto. Ele tava lá com o filho, entendeu? Sim. Mas aí, tipo, nesse caso, não pode ser um combinado, tipo, autonomia na ponta. Fiquei lembrando O que é autonomia na ponta? Tipo, eu lembrava, eu trabalhei em banco uma época. E daí tinha uns dinheiro lá que o caixa podia ter, ou na agência, o gerente da agência tinha, para resolver treta pequena. Tipo, um valor X que ele podia resolver com o cliente. Pra ele não ter que perguntar pro chefe dele, que fica não sei aonde, em São Paulo, se ele podia compensar uma coisa que o cliente estava pedindo ali. Né? Até entrar nessa discussão, todo cliente ia ficar mais bravo e não ia resolver o problema dele. A criança ia ficar chorando mais ainda, ia ficar mais triste ainda. O pai fala assim, não, eu te dou um açaí aqui agora, tá tudo bem. É muito sem noção pra mim isso. Resolve ali independente do método que ele usou para resolver. Né? Ele podia falar assim, ó, eu combinei com ele que eu vou pedir um açaí, ele ficou bem, tá melhor. Sai do quarto e fala, quer um açaí também? Pergunta penteada. De sobremesa, né? Já que a gente vai comer estrogonofe. Beleza. Mas, sei lá, se o cara... Eles estão com um problema de comunicação, que é o que alguém falou aqui. E a gota d'água. Agora vai discutir sobre compensar a tristeza com comida. Sei lá, o cara faz isso sempre, o moleque vai virar gordinho. Você não pode falar isso. Né? Desculpa, gente. Sabe? Aí tá errado, porque tá resolvendo um problema de uma maneira errada de várias vezes, mas uma vez ou outra. Uma vez ou outra não é problema. Sempre é um problema. Sabe que tu falou na internet que tu levaria pra tomar sorvete pra resolver um problema, né? Vai ficar gravado isso. Pô, eu repito. Quer que eu repita? Então é isso, gente. Melhor simplificar as coisas. Sei lá. Não fica Vocês acham que ele tem que estar na imersão? cheio de teorias e como tem que fazer o mundo ideal. Não existe um mundo ideal. O mundo ideal é resolver o problema do moleque que tá chorando, tá triste. Vai resolver sempre dando açaí? Não, aí tá errado. Mas uma vez ou outra. Então, homem sendo homens, isso mesmo. Concordo com essa pessoa. Seja lá o que isso queira dizer, Homens né? sendo homens. Eles são descomplicados, nós controladores. Não, eles não são descomplicados, desculpa. Eu não sou mega Eles não são descomplicados. Eles são só um pouco menos preocupados com a criação da autonomia e da independência dos filhos. Tipo, meu pai jamais me compraria um açaí porque minha bola furou, tipo. Se vira, mano. O que você vai fazer? Vai vender limonada na esquina da praia pra comprar outra bola? Sabe?
Talvez até... Depois eu ficava com trauma de açaí. O meu pai não comprava açaí pra mim em Garopaba. Nem tinha açaí. Claro que tinha, no Rio Grande do Sul. Para, não sou tão velha assim. Eu queria tomar açaí lá no botequinho da aula de surf lá, que tinha os surfistas. Eu falava pro meu pai, compra um açaí, pai. Ele, não, tem comida em casa. Então, mas é porque tinha surfista lá, ele ia dar um açaí. Daí tu ia lá ficar perto dos surfistas e tal. Ele chamava meus amigos surfistas de fedorentos. Aí, viu? Preconceito. Mas eu pegava vários. Sem precisar do açaí. Gente, então tá, então tu vai estar na imersão? Uhum. Vou. Então tá. Se você tem um caso de açaí, estrogonofe, manda pra gente. A gente analisa aqui ao vivo. E estamos vendo aqui estamos vendo aqui o time que tá me ajudando com a imersão, se a gente vai fazer as últimas lives temáticas ou não, ou mais soltas assim. E segunda-feira, inscrição aberta, tá? E vai ser bem legal, né? Vai. E depois férias. Gente, boa noite pra vocês. Obrigada por ter vindo. De nada, obrigado pelo convite. Muito bom. Desperdício de comida por parte das crianças. Tem várias questões aí que podem estar envolvidas. Mas quem é que tá servindo? Serve muito? Teria que entender como é que é a dinâmica. Então tá, até a Gabriela Capinha entrou na live. Legal. Ela é muito legal, né? Então tá. Somos fãs. Gente, um beijo pra vocês. Beijo. A Marcela. Tchau. Tchau, Cunha. Quer fazer uma live? Vou te convidar pra uma live. Pra contar do início do Somos Madrastas. Beijo. Tchau. Dá vontade de fazer aquele tipo desliga você, sabe?